Bom dia! Seja bem-vinda a mais uma live terapia pela palavra. Vamos seguir no mesmo tema de ontem, escolhas. Hoje nós vamos para a parte 2. Escolhas, parte 2. Vamos falar aí do que está acontecendo dentro dessa sua mente. Vou trazer um pouquinho de conhecimento para você da psicanálise, hein? E de ego, superego, para que você entenda o que acontece aí dentro de você, para você então aprender a lidar melhor com isso e fazer escolhas melhores, ok? Bom dia, Josi, bem-vinda! Vamos conhecer hoje um pouquinho aqui sobre o aparelho psíquico, seguindo a história de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E hoje a gente vai falar de uma parte importante e bem conhecida dessa história, que é a fornalha. Vocês conhecem a fornalha, gente? Os meninos que foram enviados lá para a fornalha e foram guardados pelo próprio Jesus lá dentro da fornalha, pelo próprio homem de Deus, enviado por Deus, que era o próprio Deus, né? Bom, vamos seguir aqui? Sejam bem-vindas, vamos entrando aqui na nossa terapia pela palavra, na segunda parte aqui então de Daniel. Ontem nós falamos sobre escolhas, a Josi falando, adoro essa parte da Bíblia, é interessante, né, Josi? É muito interessante. E assim, Antigo Testamento, né, gente? Jesus ainda não existia na Bíblia, né? Antigo Testamento, Jesus, ele vem depois, ele nasce depois, mas ele não existia aqui nesse mundo, porque a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo existe desde Gênesis, desde o princípio. Tanto que lá, Deus não fala assim, eu farei isso e aquilo, ele fala, façamos, ou seja, é plural, nós faremos isso daqui. E quem é esse plural? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, Jesus ainda não é citado, mas ele já existia, porque ele é o verbo. Ele era, é, há de vir, ele sempre esteve, ele é início e fim. Então, fazendo esse parêntese aqui para você, né? Eu falando de Jesus no Antigo Testamento, você vai falar, opa, mas o que é isso? Luciana, bem-vinda. Bom, vamos lá então. Daniel, ontem nós falamos sobre escolhas, nós falamos sobre self, falamos sobre a individualidade, sobre o seu eu mais íntimo, sobre a sua identidade, né? Que é o tema desta série, da série do livro de Daniel. Então, nós falamos sobre você saber quem você é, se posicionar e escolher bem, a partir daquilo que você sabe a seu respeito. E falamos do quanto os estímulos externos vêm e nos colocam num lugar de obrigatoriedade. Obrigatoriedade de ser perfeita, de fazer tudo que todo mundo faz, de fazer tudo direito, como todo mundo diz que faz, porque a internet nos engana bem, né? E aí a gente acaba, então, se distanciando do nosso self, da nossa parte mais delicada, mais importante, aquela parte para a qual a gente realmente tem que olhar. E aí hoje eu quero falar para você como é que você é afetada e o que aconteceu com Nabucodonosor, que fez com que ele precisasse passar por um problema assim seríssimo, psíquico, para ele entender finalmente que Deus é Deus. Por quê? O que acontece? Nós falamos ontem do primeiro sonho de Nabucodonosor, em que Daniel fala que tinha uma estátua que ia cair, parará, parará, e a cabeça da estátua era ele, né? A cabeça da estátua era o reinado dele, né? A cabeça de ouro. Aí, ao invés dele, depois da revelação, ele entender, meu Deus, realmente, Deus de Daniel é Deus, e eu vou seguir esse Deus, eu vou aprender desse Deus, e eu vou, então, guiar a minha vida a partir disso que eu aprendo? Não aprendeu nada com o sonho, porque não sentiu na pele, né, gente? Foi só um medinho iminente ali, mas não sentiu a dor na pele. E aí, ele segue, então.
Ele segue, ele faz a estátua, fala para todo mundo que tem que se prostrar diante da estátua, mas tem 3 jovens ali, amigos de Daniel, que falam: opa, eu não vou me prostrar não, de jeito nenhum. Que são Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, com os novos nomes que eles deram, mas que os próprios meninos não assumiram como deles, né? E aí eles disseram, não, na verdade eles não disseram nada a princípio, eles só não se prostraram. E aí os magos lá foram e falaram pro rei, né? Olha, rei, você falou que quando tocasse a trombeta todo mundo teria que se prostrar, mas esses 3 aqui, ó, não obedeceram, não se prostraram. E aí, que faremos com eles, né? Ah, o rei fala, não, chama eles aqui. E o rei gostava de Daniel, gostava dos amigos de Daniel, então falou assim, vou dar a vocês uma segunda chance. E aí vai soar a trombeta, vocês vão então adorar a estátua que eu fiz. E se não fizerem, serão jogados numa fornalha. E ponto final. E ainda fala assim, e que Deus vai livrá-los de mim. Olha a prepotência desse homem, que acabou de ter uma revelação a partir de Daniel. Daniel não só interpretou o sonho dele, Daniel adivinhou o sonho dele, e por força de Daniel, não, pela direção de Deus, e ele acabou de ter essa revelação, e ainda assim ele fala assim, não, esse Deus aqui é poderoso, mas não é o único, ele ainda era dividido, politeísta ali, né, dividido entre os outros deuses, e ele no centro. Para Nabucodonosor, ele era o centro. Então, todos tinham que se curvar aos desejos dele, que é o que acontece hoje, né? Nos dias de hoje, que é o antropocentrismo. É o homem no centro. Eles tiram Deus da equação, se colocam no centro e a partir do antropocentrismo vivem buscando o hedonismo, que é a teoria do prazer a todo custo. Então, o que importa é ser feliz, o que importa é sentir prazer. As consequências, não, eu quero o prazer imediato, do aqui e agora. E aí já começa o que eu quero trazer para você hoje, uma pinceladinha do que você vai ver profundamente lá na comunidade Eu Sou Casa, que é a teoria do seu aparelho psíquico. Então aí dentro de você tem id, ego e superego. Para você entender, id é isso aqui que essas pessoas que estão guiadas pelo hedonismo, essas pessoas estão dando voz ao id, que é: eu quero prazer, eu quero satisfação, eu não quero nem saber, o importante é ser feliz. E se algo aqui não tá me fazendo feliz, eu vou resolver isso, tirar da frente e vou ser feliz. Eu não quero olhar para entender, puxa, mas por que eu não tô feliz aqui? Mas isso aqui até é legal, por que não tá me trazendo contentamento, tal. Sabe, se avaliar, se olhar e compreender-se. Não, no hedonismo não existe isso, não existe o compreender-se. Existe você correr atrás da felicidade. Então, é você dando voz ao id. Id é a sua parte mais infantil, mais impulsiva, aquela que quer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e se você não der, ela faz birra. Esse é o id. Aí vem o ego. Ego é você. É a sua parte que analisa esse estímulo que vem do id. Você pega tudo isso que está vindo de estímulo para você e pensa e analisa e decide o que você vai fazer. Só que para te ajudar a decidir tem o superego. Superego é o seu sensor, que está ligado ali a todos os seus valores, princípios. E aí ele fala, olha, Josi, cuidado, não vai por esse lado aqui que você vai ferir seus valores e princípios, não vai dar certo, depois você vai ficar se sentindo mal. Olha, Luciana, presta atenção, olha o que você está fazendo aqui. Então, falando de uma forma bem clara para você, sabe quando você fala assim, parece que tem um anjinho e um diabinho aqui na minha cabeça, sabe? Que é o popular que as pessoas falam, né? O que é o diabinho? É o id. Vai, faz, prazer, prazer, prazer. O importante é agora, não importa a consequência. Vai, faz, faz, faz. E o anjinho é o superego. Calma lá, presta atenção no que você está fazendo, olha, pensa direito, tal. E o ego é você, que está recebendo esses dois estímulos aí, se analisando
e tomando a sua decisão. E por isso que eu falo que o meu trabalho aqui para você é trazer informações para que você faça escolhas melhores para ter uma vida com sentido. Porque uma vida guiada por prazer é uma vida sem sentido, sem propósito. E uma vida também totalmente isenta de prazer também não tem sentido. Porque Deus nos colocou aqui nessa vida, não foi para a gente viver se flagelando, viver em sofrimento. Ele nos trouxe para ter uma vida em abundância, mas uma vida em abundância guiada pelas escolhas certas, ok? Então é isso que o conhecimento traz para você, traz consciência para que você então faça escolhas melhores e seguir pelas escolhas certas e encontre o sentido da tua vida. Explicado isso, voltamos a Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha ali id, superego, anjinho, diabinho, anjinho, e ele, que é o ego, era fragilizado, porque ele não tinha consciência, ele era totalmente dominado pelo id, dominado pela parte mais infantil dele. Então, o que é um trabalho terapêutico? É fortalecer o seu ego. O ego não é o seu inimigo, o ego é você, é o seu eu. Então todo mundo fala assim, ai, tem que matar o ego. Não, você não tem que matar o ego. Porque matar o ego é matar você. Você tem que fortalecer o seu ego. Você tem que ensinar o seu ego a fazer boas escolhas. Roseli, bem-vinda, bom dia. Então você não tem que matar o ego. Você tem que fortalecer o ego. Você tem que aprender sobre ele, estudar e aprender. E essa é a proposta da nossa comunidade Eu Sou Casa. Trazer para você orientação, informação, para que você de forma clara receba todas essas informações, estude a respeito de si mesma e aprenda sobre si mesma e tome a sua decisão. Pelo antropocentrismo, o homem no centro, o homem, sou eu, pelo meu poder, pela minha força, eu sou aqui, eu faço, eu aconteço. Eu tive um relacionamento interpessoal aí no passado, né, um contato com uma pessoa que era muito antropocêntrica. E uma vez essa pessoa teve uma... Eu falo relacionamento interpessoal porque assim, nem se tornou amigo, nem assim, eram valores muito diferentes dos meus e aí cada um foi para um lado, né? Então não houve esse vínculo, porque não tinha como haver vínculo, porque era muito distante daquilo que eu prezava para minha vida, tal. Então não chegou nem a se tornar amigo, né? Não chegou nem a evoluir para uma relação de amizade. Mas aí essa pessoa, ela recebeu uma promoção, tal, e eu, né, ali, puxa, que legal, graças a Deus, Deus te abençoe, que coisa mais maravilhosa. Essa pessoa virou para mim e falou assim, graças a Deus, eu trabalhei, eu estudei, eu virei noites, eu me esforcei, e a hora que eu recebo a promoção é graças a Deus, é graças a mim. Eu parei assim, num primeiro momento, gente... Mas aí, muito calmamente, eu falei, houve um esforço seu realmente. Agora, se Deus não quisesse, você não teria nem acordado hoje. O ar que você respira é graças a Deus. A capacidade intelectual que você tem é graças a Deus. Toda a energia que você teve para acordar cedo, estudar, trabalhar, virar noites, é Deus quem te dá. Então, houve o seu esforço? Sim, e eu não tô tirando o mérito desse esforço. Você realmente fez a sua parte. Mas o todo é graças a Deus, sim, Senhor. Ele ficou olhando pra minha cara assim, engoliu meio torto ali, não aceitou muito. Mas é isso, gente. Antropocentrismo, sou eu no centro. É tudo graças a mim. Deus? Será eu que é esse cara? É isso. O que as pessoas que estão no centro entendem. Não, ele até existe, ele tá aqui. Tem gente até que, não, acredito em Deus, ele tá aqui e tal, né? E que são adeptas do antropocentrismo mais
polido aí, né, mais disfarçado. Não, Deus existe, Deus me criou, sim, ele é maior que eu, mas ele não é muito maior que eu não, tá? Porque eu já cresci bastante, eu tô chegando aqui pertinho. Então eu não preciso aqui entender que ele é muito maior que eu, não. Ele é um pouquinho maior que eu, mas eu tô chegando lá, viu? E tá bom, entendo que ele existe e tal, mas não é lá aquelas coisas não. Gente, Deus é o centro. Para você viver uma vida frutífera, uma vida plural em todas as áreas, você tem que entender que você é corpo, alma e espírito, tricotômica. E se você é tricotômica, é corpo, alma e espírito, isso aqui é palpável. Então tá bom, evolução, um grão de não sei o que evoluiu, que evoluiu, que evoluiu, que evoluiu. Ok. Mas onde fica então a sua alma e o seu espírito, sendo que você é tricotômica? Então, gente, não dá para viver no antropocentrismo. É necessário viver sim no teocentrismo, considerando que você não vai ficar aí parado olhando a vida pela janela, esperando as coisas acontecerem e tudo cair do céu. Obviamente que não. Você vai acordar cedo, você vai estudar, você vai trabalhar, você vai fazer seus esforços, vai cuidar de você, vai fazer a sua parte, mas na dependência daquele que alimenta o seu espírito. E aí, quando a gente fala de ego e superego, a gente fala aí de todo o instinto, de tudo aquilo que vem da nossa natureza. Nossa natureza, gente, que é caída, é centralizada. O nosso coração é centralizado. Eu, se não tiver trabalhada, se não tiver Deus na minha vida, vai ser eu acima de tudo e pronto, acabou. Você igual. É isso. Quando a gente não coloca Deus, quando a gente não seguir aqui, ó, pela cruz e coloca Deus no centro, e relação vertical para depois horizontal, esquece, é você no centro, porque a sua natureza pede isso, o id pede isso, todos os seus estímulos e os seus instintos pedem isso. E aí como é que você trabalha o ego para você não ser um Nabucodonosor da vida? Porque o Nabucodonosor experimentou do poder de Deus, comprovou esse poder através da interpretação do Daniel, e continuou no centro. Sou eu e eu. Aí, quando 3 jovens não quiseram adorá-lo, ele foi, jogou os 3 na fornalha. Mas, para a surpresa dele, e ainda, eu vou contar o resto da história para vocês entenderem que o ego dele ainda não foi trabalhado nesse momento. Meu Deus do céu. Mas, para a surpresa dele, ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, a ponto de os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro, eles mesmos morreram, ali na porta já, na entrada. Mas os 3 entraram, e aí Nabucodonosor fala assim, olha, vou ler para vocês. Vejam, exclamou o rei, estou vendo 4 homens andando para lá e para cá no fogo, e eles estão bem. E o 4º homem parece um filho dos deuses. Não é possível. Nabucodonosor foi até perto da entrada da fornalha ardente e chamou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham para cá. Servos do Deus Altíssimo. Ele já entendeu o que estava acontecendo. Ele já sabia, a informação já estava dentro dele. Ele só não estava dando a devida importância para a informação. Os meninos saíram, não tinha nem cheiro de fumaça neles, estavam lá inteiros. E Nabucodonosor falou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo e salvou seus servos. Eles confiaram no seu Deus a ponto de ignorar as ordens do rei e arriscaram a sua vida, mas não serviram nem adoraram outros deuses. Pausa aqui. Olha, Josi, glória a Deus, e é isso mesmo, glória a Deus, porque esse mesmo Deus que salvou Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus que nos salva também. E ele nos salva da nossa fornalha interior. Essa fornalha aqui nos dias de hoje somos nós mesmas. Os nossos desejos, os nossos instintos, o id gritando para nós: vai, faz. Vai, se entrega para qualquer pessoa. Você tá aí sozinha, você tá aí carente, se entrega. Vai, faz qualquer besteira aí com o seu corpo em relação até mesmo a coisas mais aparentemente
inocentes, como comer o que você não deve, comer demasiadamente, não fazer exercício, destruir o seu corpo, essa máquina que precisa de manutenção, precisa estar bem para você viver bem. Vai, briga, grita, xinga, humilha, vai, rouba. Ah, ninguém tá vendo. Dá uma trapaceadinha aqui. Gente, eu tô falando dos desejos mais gritantes, né? Aí você para e pensa, nossa, mas eu não tenho nada disso dentro de mim. Mas tem um monte de coisinhas aí dentro de você que te guiam. Sejam estímulos externos, sejam crenças limitantes, sejam repetição de padrão do seu sistema familiar, um monte de coisa que te move a fazer coisa que você às vezes nem tá afim de fazer. Quando você vê, você já fez, sabe? Isso é você sendo guiada pela sua inconsciência. E estudar-se, conhecer-se, é você aprender a ser guiada pela sua consciência e não ser dominada pelo id. É você dar voz ao superego, que também não é de todo mocinho, às vezes ele pode ser vilão, porque ele pode ser tirano, ele pode estar cheio de crenças limitantes e acorrentando você em coisas que você poderia inclusive fazer e viver bem, e viver em liberdade, de acordo com o que Deus quer para você. Então, para isso é o trabalho terapêutico, para isso é você se conhecer, para isso é o desenvolvimento humano, para você entender quem é você, o que te move, onde está de mais, onde está de menos, onde você está soltando muito, onde você está apertando muito, para você tomar suas decisões de forma conscientes. E aí, Nabucodonosor, então, fala, nunca houve um Deus que salvasse como esse. Aí você pensa, agora o cara aprendeu, né? Caramba, meu, ele viu 4 pessoas na fornalha, ele colocou 3, ele viu 4. Ele viu, ninguém contou pra ele, ele viu. E os meninos saíram de lá inteiros. Ah, ele aprendeu. Ai, gente, se vocês soubessem o que um ego fragilizado, um ego voltado para o egocentrismo, um ego não trabalhado faz com a gente, vocês sairiam correndo agora procurando ajuda de uma terapia, de curso, disso, daquilo, para vocês fortalecerem o ego de vocês. Porque olha o Nabucodonosor. Aconteceu isso, você acha que o cara se emendou. Mas não. Aí no capítulo 4 a gente vê que ele teve um outro sonho que deixou ele totalmente perturbado. E aí ele fala, chame Daniel, porque ele sabe onde era a fonte da verdade. Chame Daniel, quero que ele me conte o sonho. Ao contar o sonho, olha o sonho dele, vou contar rapidinho aqui só para você entender. Ele contando para Daniel, o que eu vi durante o meu sonho? Havia uma grande árvore no centro do mundo. Quem é essa árvore no centro do mundo? Era ele. No nosso caso, somos nós. Eu, você, quando a gente vive no centro, quando a gente tira Deus da equação. Uma grande árvore no centro do mundo. Eu olhei e a árvore cresceu, tornando-se maior ainda. Seu topo alcançava o céu e era visto de todos os lugares da terra. Suas folhas eram belas e seus frutos fartos, produzindo comida suficiente para todos. Os animais se abrigavam debaixo dela e as aves faziam ninhos nos galhos. Todo mundo dependia dela. Ai, minha gente. E a árvore era ele mesmo. Vocês vão ver na interpretação do Daniel. A árvore era ele mesmo. E olha a visão que ele tinha dele. Eu sou lindo, forte, enorme. Todo mundo me vê. Todo mundo fica aqui. Todo mundo depende de mim. Porque eu sou no mínimo o máximo. É isso que você pensa de você em alguns momentos? Porque cronicamente ou agudamente, em alguns momentos aí a gente sim pensa isso da gente quando a gente tira Deus do centro. Aí ele fala: enquanto eu ainda estava deitado, vi também um anjo descendo do céu e ordenou: derrubem a árvore, cortem seus galhos, arranquem suas folhas, espalhem seus frutos, caçem os animais que estão debaixo dela e espantem os pássaros dos seus galhos, mas deixem o toco e as raízes presos com ferro e bronze junto à relva do campo. A Luciana respondeu não. Que bom, Luciana, que bom. Continua se olhando aí, continua se investigando aí, porque o não absoluto no sentido do egocentrismo, ele não existe. Sabe por quê? Porque nós somos duais.
Existe uma parte nossa que é empática e uma parte nossa que é egocêntrica. Então, em maior ou menor escala, em algum momento a gente pende para o lado egocêntrico. E por isso a gente não pode tirar Deus do centro, porque se a gente pender e Deus não estiver no centro, a gente se perde ali, tá? Então, que bom que a sua resposta hoje é não, mas continua atenta, consciente, para que nos seus momentos de vulnerabilidade você não penda mais para o lado egocêntrico e acabe atrapalhando aí a equação. Bom, vamos lá. Aí, Daniel interpreta. Daniel fala, ai meu rei, eu queria tanto que fosse diferente, porque Daniel era um cara íntegro, era um menino íntegro, né, um bom moço. Ele fala, eu queria tanto que fosse diferente, mas não vai ser diferente, as notícias hoje não são boas. O Senhor, ó rei, é a árvore, e o Senhor será tirado do convívio dos homens e viverá com os animais. Isso durará, e diminuindo aqui, tá? Porque não vai dar tempo de ler tudo, depois você lê lá, no capítulo 4 de Daniel. O Senhor será tirado do convívio dos homens e viverá com os animais. O Senhor aprenderá que o Deus Altíssimo tem o domínio dos reinos dos homens e conduz tudo conforme seu querer. Porém, lembra que ficou? Ele falou assim, deixem o toco e as raízes presos aí. Aí ele fala, porém, a parte do toco da árvore e suas raízes que são deixadas significa que seu reino ainda será devolvido depois que o Senhor reconhecer que Deus é Deus e que tem domínio sobre tudo. Abandone seus pecados e comece a viver diferentemente. Essa foi a interpretação e a sugestão que Daniel deu ao rei. E o rei, aí fala que isso iria acontecer, ele iria ficar assim por 7 tempos, que não se sabe, 7 tempos pode ser 7 anos, 7 estações, 7 meses, a gente não sabe, a Bíblia não deixa especificamente explicado o que são esses 7 tempos, mas o fato é, ainda que fossem 7 dias, gente, viver no meio do mato como um animal, comendo com os animais, pelado, no meio do orvalho lá, que foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. E, na verdade, trazendo aqui para a ciência, entende-se que ele teve um surto psicótico. Que existem, inclusive, né, estudos sobre esse surto, em que as pessoas passam a viver como animais. Então, ele teve um surto psicótico. E por que ele teve um surto psicótico? Porque ele tinha um ego fragilizado. Um ego totalmente voltado para a estrutura egocêntrica. O que eu acabei de falar, somos empáticos e egocêntricos? Todos somos. Ninguém é 100% empático. E ninguém é 100% egocêntrico. Mas a gente tem as variações das escalas. Ele estava mais voltado para a escala do egocentrismo. E por isso ele teve esse surto psicótico, foi para lá no meio do mato. E lá, depois dos 7 tempos que a Bíblia fala, então ele tomou consciência do poder de Deus. Gente, esse homem teve alguém adivinhando e interpretando o sonho dele. Ele teve 3 homens sendo jogados numa fornalha aquecida 7 vezes mais, e ao olhar ele viu 4 e os 3 saíram bem. Ele teve a mostra de todo momento ali de Daniel, Misael, Ananias e Azarias se comportando e posicionando-se em fidelidade a esse Deus. Isso, a Bíblia relata esses pontos mais importantes, mas eu acredito que no ordinário, no dia a dia ali, ele deve ter tido inúmeras demonstrações de quem era esse Deus, e ainda assim ele decidiu ficar no centro e tirar Deus do centro, e decidiu seguir dominado pela sua estrutura mais infantil, que é o id. Mas aí quando ele tem esse surto, e então quando ele recobra a consciência, ele entende quem é Deus na vida dele. Talvez ele tenha entendido mais coisas, a Bíblia não cita detalhadamente toda a reflexão de Nabucodonosor a respeito de si mesmo, mas você vai ver na live de amanhã que ele finalmente se emenda e então declara realmente que Deus é Deus e passa a entender quem é ele, que ele é corpo, alma, espírito e que ele precisa se conectar. Não adianta ele ficar aqui na parte espiritual pulando de galho em galho, indo para todo canto e pedindo para todo mundo fazer tudo por ele, quando na verdade é ele quem deveria fazer. O que eu quero deixar para você hoje, que você não precise surtar, que você não precise chegar ao lugar mais profundo da dor humana para entender
quem você é, qual é a sua identidade e qual é o papel de Deus na sua vida, que é o papel, principal. Então, busque ajuda, busque orientação profissional, busque estudos, se compreenda, se entenda, se encontre aí na sua consciência, mas acima de tudo, coloque a sua confiança no único que é capaz de te guiar pelos melhores caminhos. Combinado? Que essa história e essa lição de Nabucodonosor nos sirva de orientação. Porque lembra que eu falo, né, que a dor não pode ser em vão, mas não precisa ser a sua dor, você pode aprender com a dor dos outros, inclusive isso é sabedoria, é você olhar a dor dos outros e aprender para que você não tenha que passar pela dor. Então que você não tenha que chegar nesse extremo para olhar para sua vida, parar as arestas, resolver o que tiver que resolver aí, equilibrar a sua estrutura e seguir da melhor maneira. E quando eu digo equilibrar, é inclusive se você estiver mais voltada para o lado da empatia. Porque voltada totalmente para a empatia, você se esquece de você também. E isso não é legal. Você não tem que estar nem no extremo nem no outro, você tem que estar no meio. Porque a sua estrutura egocêntrica no modo psíquico de avaliação, ela também é necessária para a autopreservação. Então, tudo em você é utilizado para o seu bem, desde que bem utilizado. E você precisa se conhecer e aprender a utilizar esse todo. Combinado? Vamos orar para finalizar? Deus e Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por deixar registrado para nós tudo isso, para que a gente consiga utilizar de forma intencional e direcionada para o nosso aprendizado e para as nossas escolhas. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é um Pai que realmente cuida, zela, ama e que também disciplina. Mas nós estamos aqui dispostas a receber tudo, porque tudo que vem do Senhor, nós sabemos que é para o nosso bem. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Gostaram da mensagem de hoje? Que ela encontre solo fértil no teu coração, que ela frutifique, que você encontre um meio aí de transbordar na vida de outras pessoas, de enviar para todo mundo que precise ouvir essas mensagens. A mensagem nem sempre é gostosinha, confortável, às vezes a mensagem é de confronto. Amém, Luciana? Às vezes a mensagem é de confronto pra gente, acordar, levar o chacoalhão. E não pense que eu não levo do lado de cá não, viu? Porque o chacoalhão antes de chegar aí, chega aqui. E aí todo mundo se trabalha e a gente então caminha para sair do outro lado cantando o hino da vitória em nome de Jesus. Amém. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Amém, Josi. Boa semana não, né? Bom restinho de semana já, né, gente? Já estamos na quinta. Bom restinho de semana para você. Até amanhã, meninas. Beijo, tchau, tchau.